Em que consiste a sua paz com Deus? Quando é que você pode dizer que estás em dia com Deus? Quando é que você pode dizer categoricamente que estás de bem com Deus? Estás em paz com Deus? A gente se saúda, paz do Senhor, paz seja contigo. Eu me lembro, saudei alguém assim, boa tarde, a pessoa começou a se desconfiar. Boa tarde, irmã, bom dia, irmã. E a irmã olhou para si e disse, mas o irmão está me saudar, bom dia, boa tarde. O que se passa? Será que ouviste que eu cometi algum pecado? E por isso não me saúdas com a paz do Senhor, porque possivelmente você tenha se percebido que eu tenha cometido algum pecado pela qual eu não esteja em paz com Deus, por isso me saúdas, boa tarde, bom dia. Também já houve ocasiões em que eu saudei paz do Senhor, ou seja, boa tarde, e a pessoa me respondeu paz do Senhor. É como se fosse um contra-ataque. Então, né? E eu disse a essa irmã, não, nada por isso, isso aqui é uma saudação comum, né? Então, também é uma irmã que eu não estava a ver bem se fosse... Bom, eu como tocava na banda, então era muito conhecido, então... Eu só sabia que vi ele em algum lugar, então eu decidi saudar uma saudação comum. Não sabia ser na igreja, assim como um dia já saudei Pai do Senhor em alguém que ficou sem saber como responder. Então são coisas que acontecem. Mas aí me responda nos comentários. Em que consiste a sua paz com Deus? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes somos levados a pensar que a nossa paz com Deus depende das coisas que a gente faz para Deus, em nome de Deus e por Deus. Eu tenho paz com Deus porque sou bom frequentador dos nossos cultos lá na igreja, entre aspas, né? Na congregação mesmo. Digo entre aspas porque igreja não são as paredes, não é um local onde a gente vai, mas é o conjunto dos irmãos, independentemente de religião, tribo, raça, língua. Então, muitas vezes somos levados a pensar que nós temos paz com Deus, porque nós somos bons frequentadores, participamos em todas as atividades da igreja local, no caso. Participamos, ouvimos pregações, participamos de todas as atividades, enfim. Jejuamos, oramos regularmente, meditamos. Então doamos, demos nossas ofertas na igreja local, né? Demos nossas contribuições, o nosso dízimo. E de alguma forma isso traz um senso de paz com Deus. Isso traz um senso de quem está de bem com Deus porque fez alguma coisa. Então, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5, carta de Paulo, verso 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito simples, né? A nossa fé, ou seja, a nossa paz com Deus não depende da nossa capacidade de responder ao amor de Deus. A nossa paz não depende daquilo que a gente é capaz de fazer para Deus. A nossa paz depende da nossa fé em Deus. A nossa paz depende da reconciliação causada por Jesus Cristo, porque sendo nós ainda pecadores, Deus entregou seu Filho para a satisfação da sua justiça em nosso favor. Jesus substituiu o nosso lugar. A cruz que era para mim, a condenação que era para mim, foi imputada
foi responsabilizada na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que depositaram a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que eu não estou em condições de responder pelos meus pecados diante de Deus. Você já ouviu aquela música, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque a cédula que era contra nós, nos nossos pecados, a cédula, ou seja, a sentença da nossa condenação foi cravada na cruz. Portanto, todo aquele que toma posse para a sua vida, nessa confiança, então está livre de toda a condenação, de todo o medo da condenação do inferno, de todo o medo de quem sabe um dia eu vou errar, eu vou perder a salvação, porque somos guiados pelo Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos de Deus porque somos capazes de satisfazer a sua justiça através das nossas obras. Mas é a nossa fé, é a nossa confiança no sacrifício de Jesus Cristo que nos faz responder a esse amor com frutos dignos de arrependimento. É por isso que no verso, ou seja, no capítulo seguinte, ele pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus cresça, abunde em nós? De modo nenhum. Eu estou a fazer uma leitura, você que está me acompanhando aqui no canal, eu estou a fazer uma leitura do livro de Romanos, né? Da carta de Paulo aos Romanos. Já lemos capítulo 1, 2, 3, 4 e estamos no 5, mas a gravação de todo o capítulo 5 eu farei no próximo vídeo. Esse é só um relâmpago, só um início, né? É só um intro. Então, aguarde aí, acompanhe, inscreva-se no canal Vladimiro Manuel e que Deus nos abençoe. Nos abençoe. Não te esqueças, a nossa paz não depende daquilo que a gente faz. A nossa paz depende do fato de que Deus entregou seu Filho por nós para nos reconciliar com Ele. Agora, ao longo da caminhada, poderemos cair, mas Deus está de braços abertos e dispostos para nos perdoar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado. Mas e se confessarmos os nossos pecados diante dele, ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí, você confia? Então para de pensar que se alguma coisa de mal está acontecendo com você, é porque você não é fiel nos dízimos, é porque você não contribuiu o suficiente, é porque você talvez tenha algum pecado escondido e não falaste ao seu pastor, porque dizem que se você cometer algum pecado e não falar para o seu pastor, você está condenado. E com isso, a nossa mente, ou seja, com isso querem dizer que há um atalho, sim, do perdão dos nossos pecados. Mas não é isso que o Evangelho diz. Não é isso. Então, gente boa de Deus, ainda tem mais. Inscreva-se no nosso canal, siga as nossas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, número do WhatsApp é 932 32 98 11 55, ou seja, 932 98 11 55. Então, fique na paz. Que Deus nos abençoe.
rápido. Então podemos divorciar. Porque a Hilde vai tirar tudo de mim. E você não entende de uma vez, eu tenho que entrar em um processo de divórcio consensual. Mesma conversa de sempre, achei que tivéssemos um acordo. Eu divorcio. Ligue para o Roberto e termine seu barreira. Depois de tudo que eu fiz. Assim, depois de tudo que eu fiz.